Olá, gente boa! Salve, salve! Vocês sabiam que existe no Brasil um dia considerado o Dia da Matemática? Não sei. Sabe que dia é esse? E por que foi escolhido este dia? Também não sei. Já ouviu falar em Malbatã? Paulo Freire? Ao despertar, os nossos primeiros movimentos já dentro do quarto são movimentos matematicizados. Eu sou Anderon Miranda e convido você para assistir esse vídeo e conhecer um pouco sobre matemática, educação, ensino, aprendizagem e essas duas personalidades. Brincadeira à parte, mas como você já sabe, eu sou o verdadeiro Anderon Miranda. E este que falou no vídeo é meu irmão, André Melhor, que é diretor e produtor do Teorema das Coisas. Você filma e fala, cê é o bichão mesmo, hein, doido? E antes que vocês me perguntem sobre o melhor no sobrenome dele, já aviso que não é nome artístico, não. É o nosso sobrenome mesmo. Nada modesto, né? Mas enfim, somos então os irmãos melhores. 2 matemáticos. E o intuito de fazermos esta brincadeira se deu por 2 motivos. O primeiro é uma homenagem ao Dia da Matemática, por sermos matemáticos e professores, pois meu irmão é formado em matemática, músico, e está fazendo outra graduação, em computação e mestrado, nessa mesma área, além de ministrar aulas de música. E o segundo motivo? Esses vocês vão entender se assistir o vídeo até o final. Então, como meu irmão já iniciou, vamos dar prosseguimento ao vídeo. Malbatã é a abreviatura do nome de um árabe, que se chama Ali Yazid Is Eddin Ibn Salim Rank Malbatã. E as árvores? Áveres. Já tá enrolando tudo, calma. Pessoal, desculpa aí, mas não sei ler isso não. Eu acho que é por aí. Que, segundo a história, foi um Forrest Gump, um verdadeiro contador de histórias. O escritor árabe nasceu em 1885, na aldeia de Musalit, Península Arábica, perto da cidade de Meca, um dos lugares que cultiva a religião muçulmana, o islamismo. O convite do Emir Abd Aziz assumiu um cargo que corresponde de um prefeito da cidade árabe, de El Medina. Estudou no Cairo e em Constantinopla e aos 27 anos recebeu uma grande herança do pai e iniciou uma longa viagem pelo Japão, Rússia e Índia. Morreu em 1921, lutando pela libertação de uma tribo na Arábia Central. Uau! E se eu disser a vocês que nada disso é verdade? Errou! E que esta é mais uma história criada por um contador fantástico, o genial professor, educador e pedagogo, escritor e conferencista brasileiro, Júlio César de Mello e Souza, que, na vida real, Júlio nunca viu uma caravana atravessar um deserto, e que as areias mais quentes que já pisou foram as das praias do Rio de Janeiro, onde nasceu em 6 de maio de 1895, e veio a falecer em Recife, 18 de junho de 1974. Júlio César era assim um tipo possuído por incontrolável imaginação. Precisava apenas inventar um pseudônimo, mas aproveitava a ocasião e criava um personagem inteiro, que mais tarde veio a ser sua nova identidade. Com todas essas informações e detalhes relatados, há de se pensar realmente que existiu essa pessoa com essa trajetória histórica. E quem vai dizer que não existiu? Pois, ainda, com todo o seu conhecimento e sofismo, conseguiu convencer a todos de que, em vez de Júlio, ele passava a assumir uma nova identidade. Inclusive, conseguiu até inserir sua própria identidade, o nome de Malbatã, na qual entrou para a história da matemática e da humanidade. E esse fato relatado prova o quanto Júlio era criativo na arte de contar histórias, principalmente de criar o personagem Malbatã, um verdadeiro Stan Lee. Entretanto, suas contribuições foram além das histórias. Ele precisava desse nome fictício para dar veracidade aos seus contos arábicos. E sendo brasileiro, provavelmente não teria o know-how para fazer as pessoas acreditarem em suas histórias e contos. Sendo autor de mais de 60 livros de contos e mais de 50 livros de matemática, dentre um dos livros mais famosos que ele já fez, foi O Homem que Calculava, no qual ele traz vários problemas de matemática, aritmética e álgebra, contadas no contexto arábico. A outra figura que nós temos é Paulo Regulus Neves Freire. Nasceu em Recife, 19 de setembro de 1921 e morreu em São Paulo, em 2 de maio de 1997. Observe que o ano que Freire nasceu corresponde ao mesmo ano de morte do personagem fictício Malbatã, contado por Júlio. Bom, voltando a Paulo Freire, este foi um educador, pedagogo e filósofo brasileiro.
é considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial. Tem influenciado o movimento chamado pedagogia crítica. Sua prática drástica fundamenta-se na crença de que o educando assimilaria o objeto de estudo fazendo uso de uma prática dialética com a realidade, em contraposição à por ele denominada educação bancária, tecnicista e alienante. O educando criaria sua própria educação, fazendo ele próprio o caminho e não seguindo o já previamente construído. Libertando-se de chavões alienantes, o educando seguiria e criaria o rumo do seu aprendizado. Destacou-se por seu trabalho na área de educação popular, voltada tanto para a escolarização como para a formação da consciência política. Suas ideias foram incorporadas numa metodologia educacional, aplicada pela primeira vez na região de Angicos, no Rio Grande do Norte, em 1963, no qual Freire buscou, por meio de seu conhecimento e sensibilidade, alfabetizar e politizar os povos daquele lugar. O contexto histórico daquela região era marcado por trabalhadores rurais, domésticas, pedreiros, entre outros, trabalhadores que acreditavam na importância de aprender a ler para mudar de vida, como foi documentado no livro de Carlos Lira, As 40 Horas de Angicos. Segundo documentos, cerca de 300 pessoas foram alfabetizadas em 40 horas. Tal feito se constitui o mais marcante de Paulo Freire no campo da pedagogia, tendo por metodologia a escolha de palavras geradoras comuns no vocabulário local, como por exemplo, cimento, tijolo, vassoura, enxada, terra, colheita, entre outras. O método usava essas palavras e a partir da decodificação fonética dessas palavras iam se construindo e associando novas palavras, aumentando assim o repertório dos alunos e, obviamente, os alfabetizando. Foi o brasileiro mais homenageado da história, com pelo menos 35 títulos de doutor honoris causa, de universidades da Europa e da América, e recebeu diversos galardões como prêmios da Unesco de Educação para a Paz em 1986. Em 13 de abril de 2012, foi sancionada a Lei número 12.612, que declara o educador Paulo Freire patrono da educação brasileira. Então vocês devem estar pensando, que relações existem entre Malbataan e Paulo Freire? E o que isso tudo tem a ver com o Dia da Matemática? Devido a esse histórico sobre a vida de Júlio, ou melhor, de Malbataan, e toda a sua trajetória e preocupação com o ensino de matemática, que foi oficializado o Dia Nacional da Matemática, como sendo 6 de maio, que representa a data de nascimento de Júlio César de Mello e Souza, por um projeto de lei aprovado desde 2013. Mas Paulo Freire, o que tem a ver com isso? Bem, a inserção de Paulo Freire nessa história também tem a ver com a sua trajetória histórica na educação e das suas infinidades de metodologias e reflexões no que tange à alfabetização e uma educação libertadora, no qual o indivíduo escolhe seus próprios caminhos para descobrir o mundo e aprender. Pois, se olharmos a cronologia das duas personalidades, eles foram contemporâneos no século passado, apesar de não se ter registro de nenhum contato mais próximo entre eles, nem cartas, debates ou presencialmente. Entretanto, um dos objetivos deste vídeo também foi aproximá-los e levarmos reflexões e possibilidades de uni-los num espaço atemporal de filosofias, ideias, genialidades e sapiência. Por exemplo, ao se falar de Malbataan, em geral pensa-se apenas no campo numérico e matemático, mas estudando sua vida, é fácil descobrir que ele foi além disso. Um homem poético, sentimental e múltiplo facetado. Isso é visto num trecho do texto da apresentação de obras As Mil e Uma Noites, cuja versão é de Anthony Galland. Árabes, armênios, egípcios, persas e nômades. Imóveis? Sem respirar? Refletiu na expressão dos rostos todas as palavras do orador. Naquele momento, com a alma toda nos olhos, deixavam ver claramente a ingenuidade e a frescura de sentimentos que ocultavam sob a aparência de uma dureza selvagem. Em outro momento, nada mais que Monteiro Lobato, esse mesmo que vocês conhecem, o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu adorava assistir quando era criança. Em 14 de janeiro de 1929, após o recebimento de um exemplar do Homem que Calculava, do qual muitos consideram como uma das obras mais notáveis da humanidade, a pensar em José Luiz Borges, Lobato envia-lhe uma correspondência dizendo: "O Homem que Calculava já me encantou 2 vezes e ocupa lugar de honra entre os livros que conservo. Falta nele um problema, o cálculo da soma do engenho necessário para a transformação do deserto da abstração matemática em tão repousante
oásis. Só Malbataan faria obra assim. Encarnação que ele é da sabedoria oriental, obra alta, das mais altas, e só necessita de um país que devidamente a admire. Obra que ficará a salvo das vassouradas do tempo, como a melhor expressão do binômio ciência e imaginação. Que Alá nunca cesse de chover sobre Malbataan e a luz que reserva para os eleitos. Rapaz, que consideração, hein? Eu concordo com Lobato. Malbataan realmente deve ser valorizado, também pela sua capacidade de unir com muita maestria razão e imaginação. Além disso, entendo que mediar a leitura de textos literários também é uma tarefa dos professores de todas as disciplinas. E como professor de matemática, Malbataan é um modelo a ser seguido. Assim como Malbataan transpõe das páginas históricas da matemática e de seus problemas aritméticos para a poesia, educação e pedagogia, temos também, por outro lado, uma outra personalidade, Paulo Freire, que atinge a transversalidade de sua genialidade na área educacional e nos revela uma visão de mundo e conhecimento matemático num trecho de uma entrevista dele realizada na década de 90 com o professor e educador matemático Biratan D'Ambrosio, no qual ele diz: A gente já tem, quando a gente olha o relógio, por exemplo, a gente já estabelece a quantidade de minutos que a gente tem para se acordou mais cedo, se acordou mais tarde, para saber exatamente a hora em que vai chegar à cozinha e que vai tomar o café da manhã, a hora do carro, que o carro, para sair para o carro, para chegar no seminário às 8. Quer dizer, ao despertar, os nossos primeiros movimentos já dentro do quarto são movimentos matematicizados. Quer dizer, então, para mim, essa deveria ser a preocupação, uma das preocupações, a de mostrar a naturalidade do exercício matemático. Lamentavelmente, o que a gente vem fazendo, e eu sou um brasileiro que paga caro, porque eu não tenho dúvida nenhuma de que dentro de mim está escondido um matemático que não teve chance de acordar. E eu vou morrer sem ter despertado esse matemático, que talvez pudesse ter sido bom. Uma coisa, eu acho que se o matemático que está dormindo em mim tivesse despertado, de uma coisa eu estou certo, ele seria um bom professor de matemática. Mas não houve isso, não ocorreu. E eu pago hoje muito caro, porque na minha geração brasileira, de brasileiro no Nordeste, quando a gente falava em matemática, era negócio para deuses, ou gênios, que eles faziam uma concessão ao sujeito genial, que podia fazer matemática sem ser Deus. E com isso, quantas inteligências críticas, quantas curiosidades, quantos indagadores, quanta capacidade abstrativa para poder ser concreta, perdemos. Que mente excepcional! Que ser humano fantástico! Não tenho como negar que quando vi essa entrevista de Paulo Freire, eu me emocionei muito. E olhe que eu ainda assisti 2 vezes. Portanto, a minha avaliação final, pessoal, sobre Malbataan e Paulo Freire é que são 2 personalidades brasileiras que devemos nos orgulhar muito, não só por ser nossos conterrâneos, mas também pelos feitos e um exemplo como seres humanos, deixados aqui pra gente e para o mundo, no qual muitos deles, ou quase todos, influenciaram e influenciam diretamente as metodologias e moldes utilizados nas escolas da educação infantil ou ensino superior, até os dias atuais, e da construção de uma cidadania crítica, reflexiva, ativa, que luta pelos seus direitos, emancipação e liberdade. E é neste Dia da Matemática que desejamos a todos um dia construtivo e de ideias inspiradas na memória de Malbataan e Paulo Freire. Que este dia sirva como reflexão para um processo dialógico entre o ensinar e o aprender. Como afirma Freire nesse trecho que diz: quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Que todos nós, professores, estudantes, possamos mergulhar no universo encantado e mágico da matemática e descobrir suas belezas e encantos, nos tornando a cada dia uma pessoa melhor do que foi no dia anterior, cultivando sempre o amor, a alegria e a paz de espírito para consigo e com os outros. E aí, conseguiram descobrir o segundo motivo da brincadeira? Pensa que eu me esqueci? Pois bem, a brincadeira foi uma forma de homenagear o Júlio César de Melo e Souza, Malbataan.
e o Dia Nacional da Matemática. Então, copiamos a ideia de Júlio, ou seja, assim como ele criou e inventou o Malbataan e se passou por ele toda a sua vida, o imitamos e meu irmão se passou por mim no início do vídeo. Conseguimos te enganar? E você pensou o quê quando viu aquela cena? Deixe nos comentários, dê seu like e se inscreva no canal. Saudações e um feliz dia da matemática. Até mais! A abreviatura do Malbataan é a Eita porra. Malbataan é a abreviatura... Ih, rapaz.